Começando mais um quadro, o Responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 31 de agosto, uma quinta-feira. Estamos aqui direto da Expert XP, que é o maior festival de investimentos do mundo, e a gente vai responder as perguntas diretamente daqui. Então vamos lá, porque tem muita pergunta para responder. Valeu! Aqui a primeira pergunta, então, do M. Vinícius, perguntando o seguinte: existe alguma chance de os governos abandonarem o keynesianismo? Claro que existe, mas é preciso uma mudança de ideias, é preciso uma mudança cultural. Porque um dos grandes apelos do keynesianismo é que essa teoria econômica coloca o protagonismo no político, no governante, porque coloca o Estado na posição de fazer alguma coisa. Ajudar, incentivar, estimular, resgatar, socorrer, e esse é o grande problema. E muitos políticos, é da natureza humana, gostam de ter esse protagonismo. Então, é possível abandonar, mas é preciso convencer pelas ideias. Acho que essa é a grande questão. Aqui do JC Moimas. Última chance de proteger o patrimônio no exterior antes de cair juros e degringolar tudo? Eu não diria que é a última chance, assim, eu costumo rechaçar essas ideias de essa é a nossa última oportunidade, última janela, senão tudo vai para o espaço. Eu não acho que o Brasil está no caminho da Argentina, já falei sobre isso, mas com certeza hoje estamos numa janela de oportunidade, especialmente para quem quer dolarizar o patrimônio. O câmbio segue abaixo de 5, até abaixo de 4,90. A gente está gravando aqui, este Hoje Responde, direto da Expert, que é dia 31 de agosto, quinta-feira. Então é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. E sobretudo porque quando a gente olha para o mercado lá fora, a gente tem ainda a alternativa de renda fixa em dólares, acima de 4, 5, 6%, boas empresas. Não precisa ficar restrito ao Tesouro Americano, que são as Treasuries. É possível ter bond da Apple, da Chevron, da Microsoft, enfim, de excelentes empresas com balanços sólidos e que hoje tem um prêmio de juros excelente. Então, é bom aproveitar e não ficar sempre tentando cravar topo ou fundo. Agora vai ser uma oportunidade, eu acho que vai cair um pouco mais, vou esperar, agora eu entro. Executa a estratégia de dolarização, de proteção patrimonial, que é o melhor do que chegar no momento em que a oportunidade ou a janela de oportunidade se fechou. Não acho que vai ser a última, mas é bom aproveitar. Aqui do Luiz CSN. Existe algum meio oficial para acompanhar a expansão da base monetária do real? Claro que existe, isso é muito fácil. No site do Banco Central do Brasil tem a parte de séries históricas e lá tem na seção de indicadores monetários. E aí tem os agregados monetários, tem lá a base monetária. Então é muito fácil acompanhar, tem tudo lá. Base monetária, M1, M2, o que você quiser. Então, até via de regra, quando você quiser saber algum dado macroeconômico, especialmente de crédito monetário de um país, vá no site do Banco Central do país. Normalmente há uma abundância de indicadores e estatísticas que você pode ir lá vasculhar e encontrar o que você quer. Aqui do Renan Schmidt. Melhor opção para a Argentina, dolarizar a moeda ou lastrear o peso ao ouro ou outra referência? Para mim, a melhor opção é a opção que o Milei está propondo, que é de dolarização num primeiro momento, em conjunto com a liberdade monetária. Isso significa que os cidadãos vão poder escolher com qual moeda eles querem transacionar. E para mim esse é o melhor dos mundos. Agora, a ideia de dolarizar, digamos que vai ser o peso lastreado no dólar ou no ouro. Honestamente, hoje, dado que a moeda mundial é o dólar, lastrear qualquer moeda no ouro significa valorizar a taxa de câmbio ao longo do tempo, porque o ouro é uma commodity mais escassa do que a moeda de papel ou a moeda eletrônica, então a tendência é de valorização. Então uma moeda lastreada no ouro significa que é uma moeda que vai se apreciar ao longo do tempo. Isso significa a valorização da taxa de câmbio. E no mundo que a gente vive, é difícil para governos e até economias aguentarem os efeitos de curto prazo de valorização da taxa de câmbio. O melhor é estabilidade cambial. E como a moeda é o dólar, o ideal é estabilidade cambial com o dólar. Sim, esse é o caso. Aqui a pergunta agora do Fernando Bioni.
Ainda valerá a pena ter offshore depois dessa lei aprovada? É uma ótima pergunta. Primeiro, o que está em pauta agora é o projeto de lei que versa sobre tributação de investimentos do exterior, então impacto offshores, trusts e outras questões mais. Mas o PL, que é inspirado na MP 1171, praticamente não mudou nada. O que vai realmente impactar é na parte do diferimento de imposto de renda, que é um dos benefícios de estruturas de investimentos no exterior. Mas esse não é o único benefício. Então, se o único objetivo é diferir imposto, e se esse PL for aprovado como está, talvez esse benefício caia por terra e por isso não vale a pena. Mas há outros benefícios de tirar o dinheiro do país, de ter os seus investimentos e o seu patrimônio noutra jurisdição. Isso é uma blindagem adicional, outra moeda, outra denominação dos seus ativos, outra jurisdição. Então e até dos investimentos estarem dentro de uma estrutura offshore, de uma outra empresa, em que não há tanta informação ou transparência para o governo, para mim isso é uma proteção e é ainda uma das vantagens e um dos apelos para se ter investimentos no exterior. Então, sim, mesmo que esse PL seja aprovado e caia por terra o diferimento de imposto, ainda assim há vantagens e é necessário ter parte dos investimentos em estruturas offshore para quem já tem um patrimônio mais relevante. Mas, como sempre, é importante falar desses assuntos com um advogado, um especialista, para ver como que a sua situação se enquadra na lei, se vale a pena ou não. Então, cada caso é um caso. É importante analisar a sua situação em específico. Aqui do Johnny09. O que acha do novo PAC anunciado pelo governo federal? Devemos nos preocupar ou não? Pois é, essa é daquelas coisas que eu venho falando disso já há tanto tempo. Foi no começo do ano passado, quando eu fiz um vídeo sobre o plano econômico do PT, e que eu diria que seria uma reprise, uma reedição do que foi Lula 2, especialmente, Dilma 1 e 2, e a gente está vendo exatamente isso, impressionante. Quase que não há nem criatividade sobre quais políticas adotarem agora, é mais do mesmo. E o PAC é mais do mesmo, então devemos nos preocupar. Eu acho que a gente deve se preocupar no sentido de é algo que já foi tentado antes e não vai dar certo. É o governo querendo ter o protagonismo, querendo ele liderar o desenvolvimento do país, tendo que investir, só que não há dinheiro para isso. Então, o ideal seria, na proposta que tinha o Paulo Guedes, com os planos de concessão, mas infelizmente não está no DNA deste governo e dos seus aliados e assessores econômicos, deixar mais para a livre iniciativa e para o capital estrangeiro, para o capital privado. Eles querem que o governo faça isso. Então, para mim, o PAC vai ser desperdício de dinheiro público, obras paradas, hiperfaturadas e outras coisitas más. Então, infelizmente é isso. Aqui do Guilherme Schmidt. Vale a pena levar dólar físico em uma viagem à Argentina? Sim, vale. E talvez seja necessário fazer isso, porque com cartão de crédito, a taxa do dólar turista que vai no cartão é boa, mas ainda assim não é a taxa que você consegue no mercado paralelo trocando dinheiro nas ruas. O ideal seria você ter algum conhecido, alguém que pudesse trocar para você o dinheiro lá e entregar no hotel, algo desse tipo, do que ter que ir lá nas ruas, na Caixa de Florida, por exemplo, e trocar o seu dinheiro. Mas sim, é preciso levar dólar em espécie para a Argentina. Aqui do Lucas Foto. Impostos para investimentos no exterior. Qual a expectativa desse dinheiro ficar por aqui? É como eu disse, parte do benefício vai ser removido, parte da atratividade de estruturas offshore pode ser eliminada pelo diferimento de imposto, mas as outras vantagens permanecem. Então, esse PL pode dissuadir algumas pessoas de mandar dinheiro para fora? Pode, mas talvez seja uma análise precipitada e limitada do racional de investimento no exterior por meio de offshores. Aqui do G-Passos. O que aconteceria se vários países adotassem o dólar como moeda? Seria benéfico para os Estados Unidos? Sem dúvida, e é isso que dá ainda uma ampla margem de manobra para o Fed. É isso que posterga ou faz com que o privilégio exorbitante do dólar perdure por mais tempo, é porque o mundo acaba usando o dólar como sua moeda. Então, se mais países adotam o dólar, isso significa aumentar a demanda por dólar. Então, significa que o Fed pode ser mais imprudente na sua política monetária, porque a demanda pela sua moeda seguirá forte. Então, sim, seria benéfico para os Estados Unidos. Aqui do Claudinei. Quais os principais impactos na economia ao se taxar grandes riquezas? Impacto positivo para a economia não há. Vai agradar quem acha que
punir os mais ricos ou taxar os mais ricos resolve alguma coisa e é algum tipo de justiça social ou justiça tributária, mas tudo que fará é espantar quem tem capital, quem pode investir no país, criar emprego, oportunidade, investimento, espanta esse pessoal que vai para fora, porque os super ricos têm as possibilidades, sabem quais são os instrumentos, têm acesso ao mundo inteiro, ao capital intelectual, jurídico, fiscal, para usar as melhores formas de proteção patrimonial. E se quiserem taxar demais, vão embora do país. Simples assim. E a arrecadação desse tipo de tributação será irrisória. Essa aqui é a verdade. Então será negativo para a economia. Aqui do JXNVTXN. Existe possibilidade de um dia o Banco Central do Brasil criar uma moeda de R$500 ou R$1.000? Eu digo que não há apenas a possibilidade, como há uma alta probabilidade. Porque como nós temos uma meta de inflação de 3% ao ano, significa que a moeda vai perdendo valor ao longo do tempo. Então é uma mera questão de tempo até chegar o momento em que uma moeda de uma nota de R$500 seja necessária. A de 200 antes não era. Aí veio a pandemia, a necessidade de distribuir os auxílios emergenciais e criamos a nota de 200. Mas é uma questão de tempo. Vai ser em 10 anos, em 20, em 30? Não sei, mas esse tempo chegará. Assim como era uma questão de tempo para a moeda de 1 centavo, a de 5 centavos, a de 10 centavos sumirem do mercado, é uma questão de tempo para a nota de 200 ou de 500 surgir no mercado e começar a circular. Aqui do Gus Lorenzo. Quais as desvantagens para um país abandonar a sua moeda e adotar o dólar? Como reverter depois? Bom, como reverter depois é simples. Basta vir um governo que quer ter moeda própria para financiar seus gastos e introduz uma nova moeda e impõe ou criminaliza a moeda estrangeira. Quais são as desvantagens de adotar uma moeda americana, ou o dólar, por exemplo? Na visão de políticos, economistas alguns e banqueiros centrais, a desvantagem é que você abre mão da política monetária. Isso significa que você não tem mais a ferramenta de taxa de juros, de impressão de moeda própria para tentar direcionar a atividade da economia e ou financiar o gasto estatal. Para mim isso é uma vantagem, não é uma desvantagem. Qual seria a desvantagem? E aí essa é real. Ao abrir mão de uma moeda e ficar atrelado ao dólar, utilizar o dólar como moeda, você depende do que o Fed faça. E se o Fed for imprudente na condução da política monetária americana, pode ter efeitos prejudiciais para o mundo inteiro. A gente já viu isso acontecer. Não nos esqueçamos da pandemia. Olha o que aconteceu. Foi o Fed imprimindo trilhões de dólares, o governo americano também com auxílios emergenciais, e isso foi uma política altamente extraordinária, arbitrária, que gerou efeitos para o mundo inteiro. E mesmo os países que não tinham o dólar como moeda acabaram sofrendo os efeitos do dólar desvalorizado, que é uma exportação da inflação para o mundo inteiro. E isso acontece, adote você o dólar como moeda por país ou não, mas é uma desvantagem. Aqui do Jean Pereira, desinversão da curva de juros começando? Ainda não, mas talvez estejamos perto disso acontecer. E é um sinal de que a economia pode entrar num novo ciclo de expansão, e se isso acontecer de forma mais intensa, a inversão de fato, então os juros mais longos passarem a ser mais altos e ultrapassarem os juros mais curtos, então tivemos a desinversão da curva de juros, é um sinal de que entramos num ciclo de expansão. Talvez a economia americana tenha evitado a recessão e conseguiu a façanha do pouso suave, o soft landing. Não é o meu cenário base ainda, mas pode acontecer. Então fiquem também de olho na desinversão da curva de juros, que ainda não aconteceu. Aqui do Ariel Bonaffi. Além de economia, que outro conhecimento julga importante para a vida profissional? Vários. Matemática financeira, contabilidade, inglês. Para mim, inglês é fundamental porque é uma ferramenta básica para que você consiga aprender qualquer coisa. Para mim, uma das grandes qualidades que alguém pode ter como profissional é a capacidade de seguir aprendendo, porque você como profissional vai seguir aprendendo ao longo de toda a vida. Isso talvez seja até um mito ou uma crença equivocada que as pessoas tenham. Faço faculdade, faço mestrado e depois paro de estudar e aprender. Não, lê do engano, você seguirá aprendendo todo santo dia. E aqueles que tiverem uma capacidade mais aguçada, assim, o interesse e curiosidade para aprender,
vão sair em vantagem em relação aos seus pares. Aqui do Masi. Você acredita que o Brasil vai chegar a esse ponto? Imprimir dinheiro? Não acho que nós estejamos nesse ponto, honestamente. Acho que está bem longe disso. Hoje o nosso marco institucional e os controles que há sobre o Banco Central, a emissão de moeda, impedem que algo como isso aconteça no curtíssimo prazo. É preciso a reversão de várias políticas e vários retrocessos para que nós cheguemos ao ponto de imprimir moeda para financiar o governo. Aqui a próxima pergunta também do Ariel. Quanto tempo de carreira você levou até se sentir totalmente realizado com o que fazia? Honestamente, eu diria que eu levei praticamente 20 anos de carreira. Eu comecei minha carreira profissional em 2002, 2001, 2002. E eu diria que eu demorei até 2020, 21, 22 para me realizar totalmente no que eu faço como atividade profissional principal. Aqui do Thiago Nascimento. Gostaria de saber por que o Japão não altera a taxa de juros, porém altera a premiação das bandas. Até para explicar a pergunta. O Japão, ele tem, como política monetária, tem duas políticas importantes. Uma é a taxa básica de juros, que está negativa em menos 0,10. E outra é o teto, que é imposto sobre o rendimento do título do Tesouro Japonês de 10 anos, o chamado JGB de 10 anos, Japanese Government Bonds. E ele foi ampliando a banda, que agora está entre 0,50 e 0,75, se eu não estou enganado. Por que ele vai ampliando? Porque ele não quer abrir mão completamente deste controle, porque tem receio do que isso pode acarretar para a curva de juros japonesa, para o mercado financeiro e até para o próprio custeio da dívida japonesa. Porque se o juro lá sai de nada para 1%, para 2%, vai comer quase que toda a receita tributária do governo japonês apenas para pagamento de juros, já que a dívida PIB lá está em 250% do PIB. Mas enfim, Japão é um caso à parte, e até agora eu me esqueci qual era o economista que dizia isso, que existem, acho que era o Simon Kuznets, o pai da métrica do PIB, que dizia que há 4 tipos de países: os desenvolvidos, os em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Que realmente, às vezes é difícil explicar o que acontece com o Japão, e a Argentina é mais fácil, mas com o Japão, às vezes é um mistério. Aqui do Ariel foram 3, hein? Deu sorte dessa vez. Por que muitos acreditam não ser possível conciliar crescimento econômico com deflação? A verdade é que é um problema de teoria econômica, e eu não vou explicar agora, até eu vou lembrar de linkar um vídeo sobre deflação, porque eu já fiz alguns vídeos sobre a deflação, e há muitos mitos sobre o problema da deflação, porque a deflação boa e a deflação ruim. A deflação boa é aquela natural, que é oriunda do próprio crescimento econômico, que é deflacionária por definição, abundância de bens e serviços, maior produtividade é deflacionário, e a deflação ruim é aquela que tem origem na contração monetária, na contração do crédito, que aconteceu na década de 20, na Grande Depressão. Então é aí que vem o problema da deflação. Aqui do Maurix, está se encaminhando para uma taxação maior de câmbio à la Argentina? Abraço, Urrich. Não, eu diria que no Brasil não, porque a gente está com uma relativa estabilidade cambial, não temos controle de câmbio, não temos mercado paralelo de câmbio, então não. O Brasil está longe disso, fiquem tranquilos por hora. Aqui do Lucas Rocha. A crise de 29 foi a crise do liberalismo? É o que alguns economistas gostam de ensinar, mas na verdade é a crise do intervencionismo e da primeira década de verdade, ou a segunda década do Fed, de muita intervenção na política monetária, de expansão do crédito, de conluio com o Banco da Inglaterra para socorrer a libra esterlina. Enfim, para mim é um problema da ingerência estatal no sistema financeiro, a começar pelo próprio Federal Reserve. Aqui do Gabriel Soares. Pensa visitar a Estônia, o país dos unicórnios? Se sim, poderia visitar o Edilson Osório. Sem dúvida, inclusive já falei com ele, está na nossa pauta visitar a Estônia. A gente era um dos destinos agora que a gente teria ido, mas a gente acabou mudando. Mas sim, visitaremos a Estônia e já conversei com o Edilson sobre isso. Se ele ainda estiver morando lá, será o nosso guia na Estônia. Eu já estive na Estônia, mas foi a turismo há 15 anos atrás. Aqui do PH Gentili. Se o mundo está em dívida, quem é o credor? Partindo da premissa que há dívida. Sim, são vários credores, são vários investidores que investem e
entesouram dívida de governos, de empresas. São os próprios investidores que também se endividam para se alavancar e potencializar retornos numa engenharia financeira, mas é principalmente os próprios governos. Quando a gente analisa a métrica de dívida sobre PIB do mundo, que já supera, se eu não estou enganado, 350% do PIB, a maior parte disso, mais de 100%, são os próprios governos. Então, 1/3 seria governos. Então, é endividamento dos soberanos com os cidadãos, com empresas, com famílias, com o sistema bancário. E é uma parte desse endividamento que eu diria que é endêmico e inerente ao sistema financeiro sob o qual nós vivemos. E que sistema é esse? Um sistema de moeda de papel inconversível, em que os bancos, e sobretudo os bancos centrais, podem criar dinheiro do nada, liquidez sem limite. Na prática, é sem limite. E é esse arranjo que possibilita este nível de alavancagem sem uma correção de fato, porque a alavancagem ela perdura por anos, décadas, talvez quase séculos. Então é por conta disso também. Se estivéssemos no sistema ainda baseado no ouro como moeda, essa hiperalavancagem endêmica do sistema financeiro não seria possível. Aqui do Daniel Targino. Você ensina aos teus filhos sobre Estado, autoridade, estatal, liberdade, ou deixa para a vida adulta? Já comecei a ensinar, mas ainda sutilmente, e eu tenho utilizado como base os livros aquele Turtle Twins, que no português foi traduzido por uma empresa muito bacana, e quem está por trás dela é meu amigo e colega e CEO da Liberta Investimentos, Eduardo Buggs, e a empresa se chama Desbravando o Mundo Livre. Sensacional, são obras clássicas do liberalismo, de economia, traduzidas e adaptadas para o público infantil juvenil. Recomendo demais. Aqui do André. Um possível impeachment de Lula e entrada de Alckmin melhoraria ou prejudicaria a visão externa do país? Melhoraria. Não acho que vai acontecer, mas melhoraria. Aqui do Pedro Otávio. Os países africanos estão cancelando o fornecimento de urânio para a França. O urânio sobe? Sim. Essa é uma das idiosincrasias do mercado de urânio. Como muitos dos países produtores, os principais produtores, como o Cazaquistão, são autocracias, quando não ditaduras, há uma instabilidade política e geopolítica inerente a esse mercado. E quando há algum tipo de problema nesses países, um golpe de Estado, uma tensão, o relacionamento diplomático é cortado em algum momento, o fornecimento é cortado, como pode ser o caso agora, o que está acontecendo é uma interrupção ou uma perturbação no fornecimento de urânio. Diminui a oferta de urânio no mundo. Diminuindo a oferta de urânio com uma demanda que não cai, porque a demanda é quase inelástica e insensível ao preço do urânio, o que vai acontecer é que o preço do urânio vai subir. É por isso que acontece este fenômeno. Então, a instabilidade geopolítica para o urânio acaba sendo positivo, para o preço do urânio. Aqui do Sérgio Soares. Mais um ministério criado, estamos nos aproximando demais em virar a Argentina. Muito medo em financiar esse governo brasileiro. Como proteger meus investimentos? Se protege diversificando, tirando dinheiro do país, não concentrando apenas no governo brasileiro. Sim, é mais um ministério, é mais gastança, é a realidade política batendo na porta do Lula, em que ele precisa acomodar o centrão. Já sabíamos que isso ia acontecer, então nenhuma novidade. Aqui do Beto Iris. Na prática, como seria a dolarização da Argentina, da ótica do correntista? Bom, o correntista que tem, por exemplo, se eu tenho uma conta bancária de 7.500 pesos, que é mais ou menos equivalente a $100 no mercado paralelo, no dia seguinte a dolarização, esses 7.500 pesos, assumindo que a taxa de câmbio de dolarização foi 750 pesos por dólar, esses 7.500 pesos virariam $100 na sua conta bancária. Então, é isso que vai acontecer na prática numa eventual dolarização da Argentina. Aqui do José Henrique. Existe investimento em Fiat? Se imprime mais de 20% de moeda ao ano, não é essa a inflação real? Não é bem assim. Medir a expansão da base monetária, ou do M1 ou do M2, e dizer que isso é inflação, não é correto na minha ótica. Eu já fui dessa visão e eu discordo hoje, porque isso é expandir a oferta de dinheiro, é inflacionar a moeda. Mas não necessariamente isso vai gerar uma perda de poder de compra do dinheiro.
Porque esse maior crescimento da oferta monetária pode ser compensado ou neutralizado por um aumento pela demanda de dinheiro, seja porque os indivíduos aumentaram o seu nível de encaixe, quanto eles querem manter de saldos de caixa, ou porque a economia expandiu e está produzindo cada vez mais, está mais produtiva. Então, o aumento da produção e da demanda por dinheiro pode mais que compensar o aumento da oferta de dinheiro, e o resultado, apesar da inflação monetária, pode ser de aumento do poder de compra do dinheiro. Então, não se surpreendam se esse fenômeno acontecesse. Por isso que eu não diria que isso é inflação, expandir a base monetária. Mas claro que expandir a base monetária é um fator inflacionário. Isso eu não discordo. Mas não necessariamente isso vai gerar inflação, porque a economia é complexa e depende de outros fatores e não unicamente a expansão monetária. Por isso que é importante usar a velha máxima, a forma de analisar os fenômenos econômicos pelo o artifício do ceteris paribus. Tudo mais constante, isolando todas as demais variáveis. Se excluíssemos tudo que acontece na economia e apenas analisando o efeito da expansão monetária, é um fator inflacionário que vai gerar perda de poder de compra da moeda. Ceteris paribus. Aqui do Renato Lucena. Fala um pouco sobre os bastidores dessa saga ao redor do mundo. Pois então, essa saga faz parte do nosso projeto novo, Nas Fronteiras do Dinheiro. Logo vocês vão saber mais informações. Guardem esse nome, Nas Fronteiras do Dinheiro, porque a gente vai anunciar os detalhes logo mais. Mas é um projeto novo, tem a ver com educação financeira e econômica, mas de uma forma mais inovadora e viajando pelos locais do mundo para ensinar a realidade local, ou usando a realidade de cada país, cidade, para ensinar de fato como o mundo real funciona e como você pode usar esse conhecimento para aplicar na sua vida pessoal, profissional e financeira. E os bastidores é que, cara, é muito bacana poder visitar outras culturas, visitar outros países, entender o que acontece com a política local, com a economia, com os mercados, com o dinheiro de cada país e como as pessoas, a população, lida com esses problemas, como contorna esses desafios. E a gente aprende muito mais vendo com os próprios olhos, gastando a sola de sapato, interagindo com as pessoas, conversando com comerciantes, com trabalhadores. Assim, é fantástico. Mas é muito trabalho. É cansativo pra burro, porque a gente gasta a sola de sapato, caminha muito e não para de trabalhar o dia inteiro. A gente acha que vai descansar, mas, cara, na prática descansa quase nada. Mas é gratificante. O resultado vocês vão ver logo mais e vocês vão se surpreender. Então guardem aí, Nas Fronteiras do Dinheiro. Aqui tô com a equipe. Henrique Keller tá me acompanhando agora nesse momento. O Thiago também, que nosso cameraman oficial, cinegrafista, que essa é a nossa equipe que viaja pelo mundo. Henrique Keller e o Thiago Burchard. Mas vocês logo vão saber mais do projeto, então aguardem. Aqui do Henrique Santos. Por que na crise de 2008 o governo salvou os bancos e não as pessoas, comprando os lixos, os junk bonds, né, os títulos lixos dos bancos? É uma boa pergunta e é uma boa crítica. Eu diria que a justificativa seria, primeiro, salvando os bancos, você está salvando o sistema financeiro, por consequência a economia, as empresas e as pessoas em última instância. Esse é o racional por trás. Mas é uma crítica válida, pelo menos, a forma como houve o socorro bancário, porque em muitos casos, especialmente nos Estados Unidos, os acionistas, controladores foram resgatados. E deveria ser os correntistas e não quem realmente se beneficiou e ajudou a amplificar o tamanho daquela bolha imobiliária. Aqui do Davi. De acordo com a escola austríaca, como deve ser resolvido problemas como esses do furacão da Flórida? Cara, pela livre iniciativa, com empresas privadas que lidem com os mais diversos problemas que são causados por um furacão, empresas de seguro que já existem, que estão segurando casas, empresas, imóveis. Então, cara, o livre mercado não é perfeito, mas é a solução superior para resolver os problemas do mundo, na minha avaliação. E não pagar burocratas taxando as pessoas, confiscando o dinheiro das pessoas, para que terceiros tomem decisões cujas consequências não recaem sobre esses que tomaram a decisão, e se algo der errado, azar. A pior forma de tomar a decisão é um terceiro que não tem nenhum bônus e ônus com o sucesso ou o fracasso dessa decisão. Então, assim como é um mercado que resolve os problemas da alimentação, da logística, da internet, dos automóveis, do aço, do minério de ferro, é um mercado que vai resolver os problemas gerados por um furacão.
Aqui do Thiago Silver. Tem gente que se decepciona com a Grécia quando vai pra lá e até prefere Turquia. E você? Depende pra quê. Até acabei não falando isso no vídeo lá da Turquia, no Urge Responde que a gente gravou da Acrópole, até que às vezes, isso é um pouco dos bastidores, né? Aqui eu tô gravando o Urge Responde direto da Expert, no stand da Liberta Investimentos. Espero que alguns de vocês tenham nos visitado aqui, falado comigo e com todo o pessoal aqui da Liberta. Mas aqui está num ambiente mais controlado, eu estou isolado aqui no mezanino e consigo me concentrar melhor e raciocinar. Por mais que as pessoas passem aqui, abanem, deem bom dia e queiram falar comigo. Lá na Grécia e naquele local é muita gente passando, guardinha que está verificando se a gente está com o microfone profissional, às vezes manda guardar a câmera, pessoas param do lado para tirar foto. É muita dispersão. Conseguir manter o foco e responder perguntas que às vezes são complexas, assim, não é fácil. E uma coisa que eu respondi lá na Grécia, que depois eu lembrei que eu devia ter respondido, me perguntaram, o que mais gostou aí da Grécia? Bom, uma coisa que é fantástico e está implícito, mas é importante mencionar, toda a história que há na Grécia, né? A Grécia e Atenas em específico é o berço da civilização ocidental. Se não fosse a Grécia, não estaríamos onde hoje estamos. Assim, o legado da civilização grega em tantas esferas é simplesmente sensacional. E estar lá e vivenciar aquela história, sentir aquilo, isso é espetacular. Mas voltando à pergunta em si que eu não respondi, eu não me decepcionei com Grécia, pelo contrário, eu me surpreendi. Achei um ambiente bacana demais, muito agradável a cidade de circular, de passear, mesmo no verão. Menos confusão do que Istambul, que eu já conhecia. Então Istambul, para mim, também foi fantástico, muita história. Mas o que me decepcionou um pouco em Istambul foi a gastronomia. E eu sou um cara que eu gosto de comer bem e valorizo gastronomia. E lá, para mim, foi pior. Na Grécia, foi algo bem surpreendente. Vamos pra Grécia para comer, que vale a pena. Aqui do Washington, como tá a Expert, já que responde no sábado? Não, eu estou respondendo na quinta-feira, porque no sábado não vai dar tempo. E tá muito bacana, já encontrei várias pessoas aqui, é fantástico, vocês vão ver algumas imagens da Expert. Eu moro em Festival de Investimentos do Mundo, eu tenho um painel amanhã, tenho um painel também no sábado. E, cara, é muito bacana encontrar amigos, encontrar gente que acompanha o canal, vocês que estão aqui inscritos e assistindo os vídeos. É muito gratificante. E receber as palavras de carinho e elogio, tirar foto com vocês, para mim é sempre muito bacana. Então, é a minha 4ª ou 5ª Expert. Então, mal começou e já estou gostando e vai ser espetacular. Quem nunca veio, recomendo que venha no próximo ano. Aqui do Jeremias, o canal Efeito Expresso usou seus vídeos para falar sobre o Drex. Você é exemplo para muitos. Muito obrigado. Que bom que eu sou exemplo, especialmente nesse caso do Drex e moeda digital de Banco Central, porque é um assunto que eu já me aprofundei bastante e que eu venho alertando sobre há muitos meses, há muitos anos. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas no Brasil a falar sobre isso lá em 2014, 15, e certamente fui das primeiras pessoas a ter vídeo no YouTube em português falando sobre isso, sobretudo sobre os riscos de uma moeda digital de Banco Central, porque é potencialmente um dispositivo totalitário. E por isso que eu sou sempre tão contra esse tipo de arranjo monetário financeiro. Aqui do Felipe, você viu uma queda de ouro com o aumento das treasuries? Você viu uma queda, o que mudou? Para onde vamos agora? Ouro teve uma queda, mas não tão relevante, é verdade. E para mim esse é o motivo que, neste momento, o ouro não é tão... eu não diria que não está tão atrativo agora. Mas dependendo do que vai acontecer, daqui a pouco, se os bancos centrais entram numa onda novamente de desvalorizar moedas, de reduzir taxa de juros, o ouro vai disparar. Mas nesse momento, com o custo de oportunidade do ouro, que é o carrego, né, a taxa de juro real que está elevada a quase 2%, é difícil justificar comprar ouro, mas é sempre uma apólice de seguro. Aqui do Lucas, diante de tantos fatos ruins do Brasil, como o empreendedor pode manter o otimismo? Foi criado o 38º Ministério, terá função real ou apenas cabide de emprego? Vocês já sabem a resposta, eu sei que é retórica a pergunta, mas vocês sabem a resposta. O empreendedor tem que, muitas vezes, abstrair do que acontece no Brasil, não é ignorar, mas é abstrair, e focar no seu negócio, naquilo que ele controla, na sua vida profissional, na sua empresa, no seu setor, na sua família, porque é isso que vai te trazer felicidade, prosperidade e riqueza. Se ficar focando demais só no governo, cara, você vai enlouquecer. Aqui do Westcamp, quando ocorrerá algum conteúdo no Sudeste Asiático? Vídeo em breve na Tailândia? Em breve eu não sei, mas vai rolar. Aguarde. Aqui do
Brian, está acompanhando a greve dos municípios? Poderia falar mais sobre? Pois eu comecei a acompanhar o assunto e vejam só como isso pode ser, eu ainda preciso avaliar melhor e obter mais informações, mas é uma mini crise fiscal, porque é um problema de repasse do governo federal para os municípios, que é um fundo constitucional de repasse de recursos e que parte não aconteceu agora no mês de agosto, julho, e vários municípios, a última notícia que eu li agora, quinta-feira, era que municípios em 16 estados já estavam fazendo greve, porque não tinham repasse da União e, portanto, não conseguiam, alguns podem não conseguir pagar a folha de pagamentos e estavam suspendendo serviços essenciais, então em greve. Cara, é um problema. Esse foi assunto no Follow the Money dessa semana, quarta-feira ontem. A situação fiscal do governo se deteriorou e o mercado, na minha humilde avaliação, está ainda subestimando esse risco fiscal do governo. Mas vamos aguardar. Aqui para encerrar, vamos lá. Do João T. Soviet. Pensa em algum dia entrar para a política? Não, não penso. E se isso acontecer, vai demorar muito tempo ainda. Aqui do Lucas Assunção. O Brasil tem déficit, em julho, teve o segundo pior déficit para o mês de julho da história. A culpa do L, Lula, não apenas, importante frisar isso, mas claro que o governo que entra herda a política econômica anterior e a dinâmica da economia. E o governo, 2022 foi um ano de forte arrecadação, de crescimento nominal do PIB, então gerou um efeito estatístico de arrecadação maior que agora está arrefecendo. Então a arrecadação caiu e isso não é tanto culpa deste governo atual. Porém, e aí que entra a culpa do Lula, eles mantiveram o nível de despesa no mesmo patamar e com o objetivo de gastar mais. Aí que está o problema, já que Lula queria cumprir as suas promessas de campanha de gastar mais, então o nível de gasto se manteve elevado e até crescente. E o arcabouço fiscal que foi aprovado garantiu um crescimento mínimo, um piso para as despesas públicas. Então, parte sim do problema fiscal agora e do pior resultado de julho, segundo pior da história, é do atual governo. Pelo lado da despesa, especialmente. Aqui do Rafael. Quando vai ao ar o Globo Repórter do Mundo Financeiro e onde poderemos assistir? Outubro, finalzinho do mês provavelmente, aguardem maiores informações. Aqui do GD Alarme. Mercado ainda leniente com essa obra de ficção de déficit zero em 2024? Sim, para mim o mercado está leniente. E concordo, é uma obra de ficção. E logo o governo vai ter que fazer alguma coisa, ou vai ter que recorrer à privatização, se não quiser abrir mão de cortar gastos, ou vai ter que cortar gastos. A realidade está batendo na porta mais rápido do que o governo gostaria. Aqui do Ernesto. Qual a maior nota de dinheiro já impressa que você tem na coleção? Eu tenho a de 10 mil dracmas, agora da Grécia. Eu tenho do Zimbábue. Agora eu me esqueci. Não é de 100 trilhões de dólares zimbábues, mas é quase isso. Então é do Zimbábue e também é uma da Venezuela. Eu coleciono essas coisas, mas eu sou relativamente desorganizado. Eu tenho que colocar ali de forma bem bacana, organizada, bonitinho numa pasta. Alguma hora eu vou fazer isso, porque eu já tenho algumas notas. E é isso, acabamos finalmente mais um Nos Responde. Várias perguntas, muito obrigado a todos aqueles que mandaram as perguntas. Espero que eu encontre mais alguns de vocês aqui na Expert. Um bom final de domingo. Desfrutem com suas famílias, com seus amigos, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação. Espero que vocês tenham lavado as louças e ficamos por aqui. Valeu, obrigado, abraço, até mais.